Olá, tudo bem, querido amigo, querido irmão, membro da MPA, da nossa querida Missão Pará Amapá. É um prazer ter você aqui dentro da minha casa. E olha, eu não estou sozinho não. Eu gostaria de apresentar para vocês a minha esposa, a Sabrina, a minha companheira de todos os tempos, a minha companheira dos pôres do sol dessa casa e de muitos outros momentos. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, como vocês estão? Olha, eu não estou sozinho aqui não. Como você percebe, nós temos um convidado, na verdade, dois convidados bem especiais aqui. Pastor Moisés Batista, que é o nosso presidente da Missão Pará Amapá. Olá, meu irmão. E a professora Elma que cuida de muitos ministérios aqui, né, professora? Muitos ministérios. É um privilégio ter vocês aqui. E para nós começarmos o nosso pôr do sol dessa noite, para recebermos o sábado, e gostaria de convidar você para cantarmos o hino Horas Bendita, né? O Santo Sábado é Senhor. Vamos cantar com a gente? Vamos começar esse sábado juntos assim? Vamos orar. Querido Deus, agradecemos imensamente pelo privilégio que temos de honrar e bendizer o Teu santo nome. Agradecemos pelo início desse sábado, venha estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, amigos, você sabe que os convidados que estão aqui hoje, eles vieram com um propósito interessante, específico, na verdade. Hoje nós vamos ter uma aula sobre evangelismo. E por que eu estou falando isso para você? Estou falando isso porque nós estamos lançando aqui agora o nosso estudo bíblico. É isso mesmo, olha o nome dele aqui, ó, Curso Lar e Família, bem-vindo. O programa Casais de Esperança começou, amigo. E não só aqui na Missão Pará Amapá, mas em toda a divisão sul-americana. E veja, a ideia é que você, casal, missionário, vá para o campo de batalha, vá lá fazer o seu evangelismo com as pessoas que você entende, que você consegue agora começar o estudo bíblico, que você consegue aproximá-los da nossa igreja. E para isso, eu não podia chamar outras pessoas aqui, né? Eu tinha que chamar um casal evangelista, é isso mesmo. Você já conhece o pastor Moisés e a professora Elma, provavelmente eles já tiveram na sua igreja fazendo um grande movimento, provavelmente você é fruto do evangelismo que eles fizeram, mas talvez você não conheça um pouco da história antes, de como é que isso começou. E nós vamos fazer essas perguntas hoje aqui para eles. Amigos, a igreja quer saber, nós queremos saber, como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso? Bem, nós nos conhecemos no melhor lugar que os jovens podem se conhecer. Foi no Colégio Adventista, no ENA, ainda existia o ENA.
E na primeira semana que eu estava lá, me encantei com uma garota chamada Elma, de olhos verdes, uma garota muito gentil. E foi assim que eu a conheci. Não é isso, Elminha? E nada é por acaso. Eu creio que estava nos planos de Deus esse encontro. E realmente foi um privilégio conhecer o Moisés e me tornar namoradinha dele lá no colégio. Nós namoramos a gente terminou um tempinho, depois voltamos, foram uns 5 anos. E na nossa formatura, que ele formou em teologia e eu me formei de obreira bíblica. E aí nós ficamos noivos lá no ENA, nós não quisemos casar estudando no colégio interno, a gente tinha juízo. E nós éramos um casalzinho jovem ainda, eu tinha 17 anos quando eu conheci o Moisés e ele tinha 18 anos. Eu conheci pelas calçadas lá do colégio, nas mesas, no refeitório, então alguma coisa especial aconteceu que nós nos encantamos um pelo outro. Nos conhecemos, nos adaptamos e, enfim, ficamos noivos na formatura e depois de 9 meses ele foi pastor solteiro. Aí ele foi lá no sul da Bahia me buscar e nós casamos e estamos felizes, né, querido? 41 anos de relacionamento feliz entre namoro, noivado e também casamento. Que legal, gente. Que bonito conhecer o começo da história de vocês. E deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Teve pedido oficial pro pai dela? Foi? Sim, isso é o mais interessante. Eu estava comportando em Belém, viajei 2.500 quilômetros até a casa dela na fazenda para pedir ela em namoro. Uau. E até onde eu soube, eu fui o único genro do seu Gumercindo que foi lá pedir namoro e ele deu o consentimento e por isso que deu certo. Corajoso, já começou a vida corajoso, hein, professor? Você sabia que ali já era o homem da sua vida pela coragem, né, professor? Sim, eu já tinha escolhido, porque ele era um homem que me mostrava assim, uma personalidade forte, me deixava segura, de lado dele também. E é tão verdade que foi o único que pediu a mão, assim, isso não é muito legal, mas é assim mesmo, né? E aí meu pai ficou nervoso, meu pai ficou tremendo. Mas como é que é isso? Não era pra ele ficar nervoso, foi seu pai que ficou nervoso, professor? Quando eu vi que ele ficou nervoso, acabou o nervosismo. Boa estratégia. Mas assim, a família o abraçou muito. Estamos muito felizes e sentimos um orgulho de ter na vida, na família, um homem de Deus. Amém. Que legal. Muito gostoso conhecer um pouquinho do começo de vocês. E quantos filhos vocês têm? Nós temos 3 filhos. O Eloy Miguel tem 34 anos, é obreiro no sul do Pará, na área financeira. Nós temos o Hélio Isael, tem 30 anos de idade, e ele faz filmes para a igreja, inclusive o Feliz Sete Play, onde tem os filmes da igreja, lá ele já lançou 2 filmes lá, um deles, De Quadro no Rock, e um outro homenagem ao Dia das Mães. E temos o mais novo, o Elvio, que é contador e trabalha por conta própria em São Paulo. Pois é, essa curiosidade dos filhos, né? Ele como evangelista, meu esposo ele passou 5 anos como evangelista da Missão Baixo Amazonas, depois se tornou Associação Baixo Amazonas, a grande aba. Aí depois ele foi para a União, como evangelista da União, ficou mais 4 anos. E aí eu passei assim 9 anos como esposa de evangelista, que naquela época a aba abarcava todo o Pará e Amapá. Pará e o Amapá. E depois, quando ele passou para a União, abarcava desde Rondônia, Acre, Ceará e tudo. Uau. E eu ficava em casa com as crianças e ele viajava. Eu digo para ele que ele passava uns 7 meses viajando. E eu com os meninos em casa, né? Uhum. E ele fazia evangelismo. Então, cada evangelismo, por exemplo, lá no sul do Pará, os irmãos pagaram a minha passagem para eu ir com o Eloy, que era pequenininho. E eu sempre visitava, às vezes, com 3 já. Teve várias vezes que eu peguei o ônibus ali na rodoviária de Belém e fui para o sul do Maranhão. Viajei 1.100 quilômetros com 3 crianças no ônibus só para passar um dia e meio com ele, para apoiar ele, né? Então, o pessoal dizia assim que cada evangelismo era um filho, né? A gente teve que parar a fábrica, senão ia ter muitos filhos, né? Porque ele gosta muito de evangelismo. Mas os filhos, eles também se tornaram evangelistas, graças a Deus. Não temos dúvida disso.
A professora Elma já citou um pouquinho, né, de como é a vida, né, sendo casada com um evangelista. Você teria alguma coisa a mais a acrescentar, professora Elma, com relação a isso? Além dos filhos, como é ser casada com um evangelista? Para mim, daria um livro, sabe? Vocês realmente estão perguntando coisas que mexem muito com as nossas emoções e a mente vem assim muitas coisas, muitas histórias legais. Então, ser esposa de um evangelista é um grande privilégio. Nós somos o braço direito dos nossos maridos, os servos de Deus. E nós temos uma grande responsabilidade, além do privilégio. E a gente precisa realmente ser mulheres de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que pede a Deus cada momento sabedoria para lidar com várias situações no dia a dia da esposa do evangelista e do homem de Deus que a gente cuida, né? Então, além do privilégio, é realmente uma responsabilidade. Eu precisei de adaptação, eu era muito jovem e a gente com criança e muitas vezes quando ele... De repente, assim, a gente começava assim, a ficar assim, naquele relacionamento difícil e eu cuidando das crianças, eu dizia, eu acho que você não gosta de mim, porque você não tá me dando atenção. E aí, sempre, de vez em quando, voltava esse clima, assim, uma semana, assim, cara, aquele clima chato. Aí, um dia eu pensei, mas o que tá acontecendo? Aí eu percebi que cada vez que ele ia fazer um evangelismo, a gente tinha esse clima meio chato em casa, né? Eu me sentia assim, como se ele não estivesse me dando atenção. E aí eu fiquei esperta. Na hora que começava o clima, eu, será que tá acontecendo? Aí eu vi, tá fazendo evangelismo, tá muito ocupado, tá bom, não, ele gosta de mim sim. E aí passava aquela fase, e quando tá tudo bem, a gente estava bem. E assim a gente foi se adaptando e aprendendo a conviver com esse homem que não para, esse homem que serve a Deus, né, em primeiro lugar. E aí começamos a apoiar ainda mais, ao ponto de, como eu contei, né, que a gente fazia viagens para ir aonde ele estava, nos evangelismos. Nós já fomos a Porto de Mós também. O Eloy tinha 3 anos, fomos a Porto de Mós, o prefeito pagou também para eu ir, e a gente andando ali no Rio Xingu, eu com o Eloyzinho e as maresias. Eu me lembro que era a época de umas tartarugas que estavam morrendo lá no Rio Xingu, e o barquinho bateu num banco de areia no meio do rio, eu sozinha com o Eloy para ir visitar o evangelista. Então a gente começou a apoiar bastante, né, fazer essas aventuras. Mas eu percebia que os filhos começavam, cadê o papai, mamãe, cadê o papai? Então um dia na sala de casa nós nos ajoelhamos e a gente entregou o papai oficialmente para Jesus numa cerimônia. E a gente vai dar o papai para Jesus. Uau. E não vamos mais reclamar porque o papai está ganhando almas para Jesus. Então isso foi algo que aconteceu, que foi muito importante, porque os meninos, sempre que sentiam saudade, lembra? Nós demos o papai para Jesus. Uau. E assim a gente começou a ensinar os filhos a amar a missão, ao evangelho, e depois nos tornamos todos evangelistas. Quando ele estava distante, eu não podia ir para a igreja, muitas vezes com 3 crianças, não tinha carro, eu não sabia dirigir na época, era difícil dirigir com 3 crianças, então nós fizemos o evangelismo dentro de casa, tinha a época das cruzadinhas bíblicas, e inclusive o pastor Fredson hoje foi um dos alunos daquela época, e a gente fazia em casa assim, no tapete, dava uma cruzadinha para cada criança, pegava uma bíblia, e os meninos que faziam o evangelismo. E desse evangelismo, hoje nós temos o Abílio, que ele é esposo de um piloto, que era lá do Júlio Cefé, que hoje ele é ancião, é jovem lá da igreja de Aldeota, sua esposa já é líder do Ministério da Mulher, e já tem o Fredson, que é pastor, fruto desse trabalho das crianças que lá em casa, né? Que maravilha. E você que está nos ouvindo agora, você que é membro aqui da Missão Paramapá, e às vezes você que encontrou esse link perdido por aí, você às vezes é de uma outra associação, você sabe que as redes sociais nos encontram ao redor do mundo, né? Olha que história bonita isso, olha que história focada em missão. Você sabe que você vai ter o privilégio também de participar desse projeto missionário, de ser um evangelista. Você está ouvindo dicas aqui que você pode implementar dentro da sua casa. Você vai receber esse material através do seu pastor, impresso ou digital. Você escolhe.
Às vezes você quer fazer o corpo a corpo, né? Você quer ir lá com todas as medidas de segurança necessárias, distanciamento necessário, fazer o estudo com a família, se você assim desejar, mas às vezes você quer fazer por WhatsApp e você vai poder. Você vai poder mandar esse material e você vai começar um estudo bíblico ali através do WhatsApp, das redes sociais que hoje nos ajudam tanto. Agora veja, você percebe que o ministério aconteceu algo inverso aqui. A gente às vezes não tinha parado para pensar nisso. É muito comum um evangelista entregar a sua família para Jesus quando ele sai. Mas vocês perceberam o que aconteceu aqui? A professora Elma disse que ela e os filhos entregaram o pastor Moisés ao evangelismo. Talvez é o momento de você que está em casa também, você esposa, os filhos, de entregar o teu marido, é o homem que vai para o campo de batalha, que vai lá, às vezes nas ilhas, nos barquinhos, entregá-lo para Jesus. Olha que exemplo maravilhoso, que história linda, né? Emocionante aqui, emocionou a todos nós, né? Agora, essas histórias... Não foi nada ensaiado e realmente foi emocionante. Foi emocionante, eu fiquei emocionado aqui História também. linda, Né? que história linda. E saiba, professora, que vocês terem entregue o pastor Moisés para Jesus, deu certo, viu? Deu certo, Jesus pegou ele na mão e ele se tornou esse homem incrível que a gente conhece. Agora, veja, vocês começaram o ministério muito cedo, né? Vocês disseram 17 anos, 21 anos. Uhum. E ele 22. Eu fui chamado com 21. Casei com 22 anos. Uhum. E essa entrega que a família fez possibilitou que Deus nos permitisse fazer evangelismo nos estados do Ceará, do Piauí, do Pará, do Amapá, do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Todos estes estados nós plantamos várias igrejas. Todos esses estados tiveram o privilégio de plantar a igreja com evangelismo, graças à família ter entregue. Mas a família também era uma família evangelista. Sim. Eu lembro quando nós compramos uma casa aqui em Belém, no Júlia Cefé, e nós conversamos que a família que nos vendeu a casa podia ser uma família estudar a Bíblia conosco. E oferecemos para eles. Que quem tenta pode não conseguir, mas quem conseguiu tentou. Aí nós tentamos. E o seu Guilherme e a dona Nazaré aceitaram. Então eu estudava com a minha esposa, mas eu viajava. Então vários estudos a minha esposa deu sozinha, a maior parte dos estudos. E finalmente essa família decidiu. E hoje o nosso irmão Guilherme é líder de igreja aqui na nossa missão. A família dele toda na igreja, as 3 filhas também, a esposa. Então família trabalhando pelas famílias. Olha que maravilha. Né? Maravilhoso isso. Né? Excelente. E, pastor, bom, vocês começaram o ministério, então, muito cedo e muito intenso também, muitas viagens, muitas tendas de oração, muito evangelismo. Você acha que é possível nós quantificarmos quantas pessoas se entregaram para Jesus através do batismo? Você tem esse número? Porque é uma curiosidade que eu tenho. Evangelista fica contando, ele chega lá no tanque e fala 1, 2, 3, ele tem um caderninho que ele marca 3. Hoje foi 3. Ele fica assim ou tem uma hora que perde as contas? Alguns têm isso. Alguns contam quantos batismos, quantos casamentos, quantos sepultamentos. Eu nunca fiz isso aí. Então eu posso tomar uma estimativa quanto que a gente ganhava por ano e multiplicar pelos anos que trabalhamos. E fazendo isso aí, a conclusão que foi aproximadamente umas 10 mil pessoas que foram trazidas para Jesus. E o maior evangelismo que nós fizemos foi aqui em Belém, no Porto Seguro do irmão Gerson, no Guamá, em que mais ou menos umas 3 mil pessoas, chegou até 5 mil pessoas a assistir a conferência. Agora, a maior conferência de resultado mesmo foi em Castanhal, no bairro Imperial, e o prefeito doou um terreno na praça principal, fizemos uma grande igreja, nós tínhamos 1.000 pessoas todas as noites, e cerca de 500 pessoas se tornaram adventistas. Uau, incrível, incrível. Está sendo muito bom essa conversa com a gente aqui. Eu acredito que você que está em casa também está aproveitando, está conhecendo um pouquinho mais da nossa liderança e conhecendo os desafios e a beleza também do evangelismo, né? Mas a gente precisa ir encerrando, a gente precisa para o final. Eu gostaria de perguntar, pastor Moisés, professora Elma também, obviamente, se vocês pudessem dar algumas dicas pontuais para os irmãos que nos assistem agora e que estão se preparando para o evangelismo. Algumas das igrejas já têm esse material aqui, já adquiriu, o pastor já levou, alguns já estão com ele digital, estão prontos agora. Eles só estão precisando de uma palavra de incentivo e algumas dicas de como fazer isso, porque esse final de semana, amanhã, sábado e domingo, nós vamos convidar casais para ir no culto, para participar. As igrejas estão preparando uma mensagem especial, a decoração da igreja mudou. Eu estive anteontem também nas igrejas, tá lindo, tá escrito família, tá bonito, as igrejas estão preparando. Mas se vocês pudessem finalizar esse culto de pôr do sol, falando para os nossos membros aqui, que dica vocês dariam para ser um evangelista eficaz, para dar certo?
Eu posso dizer alguma coisa que eu acho que as dicas maiores vai ser do evangelista, né? Mas assim, eu queria falar para vocês que envolva seus filhos. E eu tinha um sonho de fazer um Caleb com os meninos já grandes. Eles estavam no internato e a gente conseguiu fazer lá em Cruzeiro do Sul. Foi umas férias, é muito difícil depois que os filhos crescem a gente reuni-los novamente, toda a família. Mas nós conseguimos levá-los como obreiros bíblicos de um Caleb, ali no bairro de São José, lá em Cruzeiro do Sul. E ali eu tive esse privilégio, eu tinha os 2 filhos comigo, né? Eu fiquei preocupada deles serem obreiros do meu marido, porque eu achava que ele ia ser firme demais, né? Então eu pedi, amor, deixa comigo. E aí eu ia com eles pelas ruas, né? Aquele sol quente, e aí eles batiam na porta, o Hélio, né, Hélio? E aí ele dizia, mãe, tem que ir mesmo? Eu digo, tem, meu filho, tem que ir. E a gente ia, né? Pregando, convidando, e eles se envolvendo, né? Até tinha uma brincadeira dizendo que eles eram o chama do evangelismo, né? Porque eles são jovens, simpáticos. Realmente foi maravilhoso o trabalho. Eles gostaram tanto que disseram que nunca mais iam parar de estudar a Bíblia com as pessoas. Uau. E nós conseguimos um resultado de 45 pessoas em 21 dias lá em São José. Ou seja, uma dica maravilhosa. Envolva seus filhos desde pequenininho. Faça eles amarem o ministério, o evangelismo. Realmente, não reclame. Você que é esposa, deixa o servo de Deus trabalhar. Seja a apoiadora dele. Seja o refúgio dele, os braços que ele precisa para ser acolhido cada vez que ele chega cansado em sua casa. E que seus filhos também possam amar a verdade e abraçar esse servo de Deus. E a gente um dia vai receber as recompensas lá no céu, com certeza. Essa é a minha dica. Uma outra coisa é o seguinte, Deus, ele só quer disponibilidade. Ele quer que você se disponha a fazer. Porque cada filho de Deus tem a programação celestial de que vai ser capacitado pelo Espírito Santo a fazer o trabalho. É só você se dispor a fazer, Deus vai te usar. Não importa quem é você, seu nível cultural, se você for fazer o trabalho e Deus quer que você vá, Ele vai lhe capacitar de uma forma ou de outra, vai dar certo. Uma outra coisa, as pessoas estão muito dispostas a estudar a Bíblia. Uma pesquisa feita por um amigo meu descobriu que mais de 80% das pessoas aceitam estudar a Bíblia. E se você vai escolher uma família amiga, muito mais fácil ainda. Então as pessoas estão dispostas a ouvir. E se você estiver disposto a ser usado por Deus, vai dar certo. Então eu gostaria de dar umas dicas para você. Primeiro, ore a respeito disso. Senhor, quem que eu deveria convidar para estudar a Bíblia? Qual o casal, qual a família que a minha família deveria compartilhar essa lição aqui que eu recebi na igreja? Qual a família? Se você orar, Deus vai mostrar para você, vai dar algumas evidências. E lembre-se, Jesus, antes de qualquer coisa, ele orava. Antes de escolher os apóstolos, antes de todos os grandes eventos do seu ministério, ele orou. Então, ore. E quando você começar o estudo com essa família, que é na forma de perguntas e respostas, quando você lê uma pergunta, aquilo ajuda você a direcionar o destaque do texto, porque um texto pode ter várias ideias, mas a pergunta ajuda você a ter foco, a saber exatamente qual o destaque do texto que você vai argumentar, que você vai tentar explicar e que o Espírito Santo vai lhe dar a condição para explicar. Então, enquanto o marido está passando a lição, ou a esposa está passando a lição, o outro está em oração. E assim nós estamos vencendo a guerra, vencendo em favor da verdade e da salvação dessas pessoas. Então, outra dica que eu daria é o seguinte: marque um dia, um horário e seja pontual, não cancele nunca. Se chover, se houver tempestade, raios, terremoto, vá a si mesmo. Eu lembro do irmão Messias, sua esposa Fátima, que se converteram no meu distrito, e eles me disseram, pastor, o que nos converteu é que a gente era indiferente, ouvia só por ouvir as lições. Mas o irmão que estudou a Bíblia conosco, podia chover, podia ter qualquer coisa, ele estava pontualmente lá embaixo de água e tudo, ele estava lá. Isso nos impressionou, como ele nos valoriza, como nós somos importantes para ele. E isso levou esses irmãos a tomar a decisão. Então, seja você pontual também. E quando terminar a lição, faça um apelo. Se a lição é sobre a volta de Jesus, diga, você está disposto a se preparar para a volta de Jesus? Você acredita nisso? Quer se preparar para a volta do Senhor Jesus? E assim, cada lição faça apelo, porque a última lição vai ser sobre o batismo, ele vai estar acostumado a dizer sim, e certamente vai dizer sim para o batismo também. E aí, assim como você começou o estudo com oração, termine o estudo com oração,
Só que quando você fez a oração final, não converse mais sobre nada, sobre o jogo do Palmeiras, o jogo do Corinthians, do Flamengo, sobre nada. Terminou ali, não tem mais informalidade, conversa informal, despeça, vai embora, para que o Espírito Santo fique ecoando as palavras do estudo que vocês fizeram. E em casa, continue intercedendo por eles. Então, de tudo que nós falamos para vocês aqui, o mais importante é o seguinte: Deus só quer que você seja disponível. O mais, Ele vai criar todas as condições para que você seja uma bênção. E eu queria dizer mais uma coisa para vocês. Êxodo 4, verso 12, Moisés não queria falar. Deus disse assim: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Então, meu querido irmão, seja um casal de esperança. Minha irmã, vai, pois agora o Senhor será com a boca de vocês dois e vai fazer vocês falarem. Não há limite se vocês se colocarem nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você, porque todos os adventistas são ministros do Senhor. Então, assuma a sua vocação em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigo, o que eu posso dizer para você? Você já tem um material, você tem a inspiração, as dicas e mais que isso, você tem o poder do Senhor à sua disposição. Então você só tem que fazer uma coisa, como o pastor Moisés disse: esteja à disposição, vá ao campo missionário e Deus vai te usar. Pastor Moisés, eu posso pedir para o senhor encerrar com uma oração o nosso culto nessa noite? Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos fazendo o Pôr do Sol em família, aqui nós, o pastor Everton, e com todas as famílias que nos acompanham. Obrigado porque cada família adventista é uma família de esperança e nós estamos sendo desafiados a viver essa vocação sagrada e convidarmos uma outra família para compartilharmos do teu amor, do teu conhecimento. Senhor, abençoe essas famílias todas, que cada família assuma pelo poder do Espírito Santo a sua vocação, o seu chamado de serem ministro do Senhor, ministro da esperança, ministro do reino eterno de Jesus, e que nós possamos nos alegrar em fazer esse trabalho, porque não há nada que torne um cristão mais feliz do que fazer isso que o Senhor está pedindo para a sua igreja. E que esse ano 2021, em que nós estamos ainda em meio à pandemia, a esperança possa brilhar em cada casal, cada família adventista, e ao redor de cada casa adventista haja luz de esperança, de salvação, luz de bondade, e que nós possamos ver os resultados para a honra e glória do teu nome. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado que você participou com a gente. Até a próxima. Bom final de semana. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, queridos.